Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu vim fazer o meu devocional e Deus falou muito comigo através dessa palavra. Eu queria compartilhar com vocês. Todos os dias eu leio esse livro aqui, um trechinho dele no devocional. Deus, a minha essência. E hoje Deus me falou grandemente comigo e eu quero compartilhar aqui. Que o tema diz assim: Deus não escolhe os perfeitos. Olha que tema forte, né? E a passagem se encontra no livro de Hebreus 11:31, que diz assim: foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Hebreus 11:31. É uma passagem tão forte e eu quero ler o que o texto aqui me passou e Deus, sabe, moveu no meu coração. Deus não está à procura de perfeição. Ele não chama os impecáveis. Ele chama os necessitados. Quem se acha bom demais costuma não enxergar o quanto precisa da graça de Deus. Em contrapartida, quem reconhece a sua miséria está pronto para ser alcançado. A história de Raabe é uma das mais marcantes na Bíblia, porque mostra o tipo de pessoa que o Senhor escolhe, uma mulher improvável, à margem, esquecida por todos, menos por ele. Ao contrário de muitos que querem entender os porquês do juízo e das decisões divinas, Raabe não debate com o Criador, apenas decide participar do seu propósito. A cidade dela ia cair, tudo em volta seria destruído. E ela queria apenas uma coisa: conhecer o Deus de Israel. Raabe não era parte do povo escolhido, mas creu e agiu com base nessa fé. A Bíblia diz que a mulher escondeu os espiões e pediu-lhes que a família fosse poupada da destruição. Há um detalhe: era prostituta. Enquanto inúmeros religiosos foram deixados de fora da história, Raabe entrou na genealogia do Messias, por ter uma fé que moveu o céu. Às vezes, tudo que o Criador está esperando de você não é uma explicação bonita, não é um histórico impecável, e é fé. É fé para reconhecer quem Ele é. Fé para abrir mão do controle e se inserir no que o Pai está fazendo. Fé para se jogar nos braços da graça, mesmo sem saber como tudo vai terminar. Talvez aquela mulher, ela juntou a insignificância que ela achava que tinha e foi clamar a Deus, mesmo sabendo que o Criador não poderia ouvi-la. Afinal, a Bíblia é muito clara em dizer que era uma prostituta, né? Mas ela intercedeu por uma cidade. Aqueles espiões, ela aceitou aqueles espiões na casa dela porque ela sabia que ali eles seriam mortos e a cidade seria destruída. Quão forte para mim Deus falou nessa palavra, porque às vezes nós não oramos a Deus, porque nós colocamos primeiro as nossas imperfeições, os nossos defeitos diante do Pai, as nossas dúvidas: será que Deus vai me ouvir? Eu tenho tanto defeito, sou tão pecadora, será que Deus vai me ouvir? E ela não se importou com isso não, ela fez a parte dela, ela teve um propósito, ela cumpriu aquele propósito, ela não ficou contando a história triste dela. E assim somos conosco, meus irmãos. Se nós formos pensarmos nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, talvez a gente não saia do lugar. E é sobre isso que essa passagem está falando. Quando nós se achamos autossuficientes demais, quando nós achamos que nós conseguimos fazer tudo com a força do nosso braço, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai sair do lugar, sabe por quê? Porque a gente não vai crer na graça de Deus. E quando Deus enviou Jesus Cristo para que nós morrêssemos e fôssemos salvos, é pela graça.
Vós sois salvos pela graça. Imagina, e quando nós achamos que nós não necessitamos, que nós somos bons demais, nós dispensamos a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós achamos que nós conseguimos fazer com a força do nosso braço. E aí quando nós entendemos que nós somos miseráveis pecadores e que todos nós pecamos, nós nos humilhamos diante a Deus. Nós humilhamos. E Deus fala na Bíblia muito, muito, muito. Deus fala na passagem dele muito sobre se humilhar, sabe? A Bíblia ela não fala para nós assim, ó, os humilhados serão exaltados. Não, não, não. Né? E a Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta. E aquele que se exalta, o Senhor abate. Então, isso aqui, ó, sempre vai nos dar direção do como que nós devemos ser. Se nós devemos ser humildes ou se nós devemos ser prepotentes. Se nós devemos ser os donos da razão ou se nós devemos ser, nos humilharmos e deixar Deus trabalhar na nossa vida. E é sobre ter um coração quebrantado na presença dEle. É sobre pensar assim, olha, eu já fui longe demais com a força do meu braço. Eu já quebrei a cara demais tentando falar com meus filhos. Eu já tentei fazer demais, tentar converter o meu marido para o evangelho. Eu já tentei demais, indo para todos os tipos de médico para ser curada. Claro que os profissionais estão aí. Mas eu já tentei demais querer convencer as pessoas. Chegou uma hora, meus irmãos, que a gente só necessita. Aquela mulher do fluxo de sangue, a palavra do Senhor diz que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos, mas aí ela tomou uma decisão, e às vezes ela tocou só na hora do Senhor e dele saiu virtude. E às vezes o Senhor, Ele quer isso de mim. E o que Deus falou comigo hoje, às vezes Ele quer isso de mim. Ele não quer que eu venha aqui para a rede social fazer nada com a força do meu braço. Ele quer só que eu tenha fé e deixe Ele trabalhar. Quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, a gente entende que a gente tira o controle da nossa vida da nossa mão, entrega o controle da nossa vida para Ele. E Ele vai fazer o melhor. Ainda que talvez esse melhor que eu ache que seja, não é o melhor para mim. Mas eu sei de uma coisa, Deus tem o melhor para mim. Então é sobre a improbabilidade de Raabe, é sobre fé, de alcançar coisas através da oração que nós nos achamos indignos. Eu sou indigna de estar na presença de Deus. Eu sou indigna de alcançar o trono do Senhor. Mas nessa manhã Deus falou comigo. Deixa tudo nas minhas mãos, minha filha. Entrega tudo para mim. Deixa eu no controle da tua vida. E foi isso que eu orei ao Senhor nessa manhã. E estou deixando tudo que tiver que acontecer, tudo que há de vir, tudo que virá, está no controle das mãos de Deus. Porque na manhã de hoje eu decidi que toda a minha vida, a minha casa, a minha família está no controle dele. E eu vou dar a partir de hoje a direção, o leme do barco da minha vida para o Senhor conduzir. Eu vou entregar hoje, nessa manhã, o leme do barco. Eu vou entregar hoje a direção da minha vida para o Senhor conduzir. E talvez Ele vai conduzir de uma maneira que não seja agradável para mim. Talvez Ele vai conduzir a minha vida de uma maneira que eu vou me sentir desconfortável. Às vezes eu vou até me sentir decepcionada. Mas hoje eu entrego o leme da minha vida nas mãos dele. E eu espero, irmãos, que agora, você que está aí assistindo, que você de fato entregue a direção desse barco, do seu barco nas mãos do Senhor. Independente do que vai acontecer, se você entregar para Ele a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, vai ser feita. Então vamos tirar a mão, vamos deixar Deus conduzir, vamos deixar de fazer com a força do nosso braço, para que Ele conduza. E eu tenho certeza que fazendo assim, nós seremos bem-sucedidos, amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.